Gente, continuando a nossa matéria de direito constitucional, no que tange à teoria dos direitos fundamentais, nós hoje vamos estudar os direitos políticos, tá? Vai fazer mais sentido se vocês pegarem a Constituição, né, do jeito que a gente está estudando, a gente pegou desde o artigo 1º com os fundamentos, né, da República, depois a gente viu objetivos fundamentais, separação de poderes, passamos pelo artigo 5º, vimos o artigo 6º sobre direitos sociais, falamos que o artigo 7º ele seria sétimo, oitavo, nono, né? Eles seriam em grande parte, trabalhados na disciplina de Direito do Trabalho, e a gente está em Direitos Políticos no artigo 14 da Constituição. Eu pulei o artigo 12 e o artigo 13, a nacionalidade e os símbolos, e depois vai fazer sentido por que eu pulei esses dois artigos, ok? Tem uma teoria do status de Jelinek, que a gente ainda vai estudar, não vou falar sobre ela, porque vai vir nas próximas aulas, não sei se na próxima ou na outra, creio que daqui a 2 semanas a gente vai falar sobre a teoria do status de Jelinek, e eu preciso que vocês entendam o conceito de direito político, tá? Que é uma evolução natural do Estado. Primeiro você tem uma liberdade individual, depois você tem, além da liberdade individual, maneiras para se alcançar uma igualdade material através dos direitos sociais, e é imprescindível que você tenha direitos políticos, para que você, como cidadão, né, o povo, ele tenha direito de intervir nas decisões do Estado. Então vamos fazer do jeito que eu fiz da outra vez. O texto que eu mandei, eu vou dando lidas, vou ler de pouco a pouco com vocês. Quem tiver condições de imprimir o texto e ir fazendo anotações é melhor para vocês estudarem. Quem não tiver condições de imprimir, vá seguindo o texto com o outro celular ou no computador e que eu vou lendo e vou comentando com vocês, tá? Se essa didática não tiver muito boa, me mandem críticas, me mandem sugestões que a gente muda a didática, tá bom? Então, tá lá naquela primeira aula que eu mandei para vocês no grupo. Direitos políticos. Quando falamos em direitos políticos, estamos falando de direito fundamental, pois é a evolução da participação do povo nas decisões do Estado que nos dá o direito de intervir na coisa pública, de maneira direta ou indireta. O que eu estou falando aqui? A partir do momento, historicamente, que surgiu o Estado, vocês lembram que o Estado, historicamente, ele surge após a Idade Média, né? Após a chamada Idade das Trevas. Lembram disso? Que eu comentei com vocês? O Estado, ele começa por volta do século XV, tá? A noção de Estado, com a queda do sistema feudal, a queda do sistema feudal após a queda de Constantinopla, né? Porque o que existisse até então era um modelo de sucerania e vassalagem, não sei se vocês lembram da nossa aula de Teoria Geral do Estado, em que os suceranos e os vassalos, um reino dependia do outro, um sucerano era vassalo de outro, até que no topo da hierarquia tinha o Sacro Imperador Romano Germânico, que era a sede do Império Romano em Constantinopla. Com a queda de Constantinopla, né, no século XV, você elimina o sistema feudal. Outra característica da Idade Média é o conhecimento centrado na Igreja Católica, o que acaba com a reforma protestante de Lutero, reforma luterana, né? Início do século XVI. E outra forma também que muda é com o início das grandes navegações, descobrimento de outros povos, você deixa de ter a Europa como centro do mundo. A partir daí, os historiadores indicam essas três causas, né, de rompimento com a Idade Média. Você tem a origem do Estado, o Estado como ente soberano. Então, o Estado, olhem só,
O Estado, ele é uma invenção recente. O Estado soberano, ele começa a existir, né, historicamente, apenas há 5 séculos atrás, 6 séculos atrás, século XV. Nós estamos no século XXI, né, a partir do século XV. Só que o Estado, do jeito que ele era concebido, do jeito que ele foi concebido, é um Estado absolutista, em que o povo ele obedece e o monarca, né, o déspota, a pessoa que está no poder, manda ilimitadamente. A partir do Estado absolutista, nós temos o Estado absolutista, ele foi até o século XVIII, com a Revolução Francesa. Né? Isso tudo eu estou repassando, viu, gente? Revolução Francesa, vocês lembram que a partir daí a burguesia se juntou para poder pagar menos impostos? Quem não lembra disso? Muito simples de estudar, né? E deu-se o Estado liberal. Com o Estado liberal veio as garantias negativas, que é o Estado ele não mexe na ordem particular. Veio os direitos humanos de primeira geração, aquelas liberdades fundamentais, artigo 5º, direito à vida, igualdade, liberdade de pensamento, liberdade de ir e vir. Já no século XX, a gente tem como marcos dos direitos sociais, que aí veio o Estado Social, Constituição de 1917, Constituição Mexicana de 1917, e a Constituição de Weimar, na Alemanha, que dá direitos sociais, possibilidade de direitos sociais. Ok, mas a gente concorda que a gente não vive mais em um Estado social. A partir do momento que você tem um voto universal, você tem direitos políticos para votar e eleger seus governantes, por meio de uma democracia indireta, quem manda é o povo. E o povo intervém nas soluções estatais, nas ideias estatais. O Estado ele deixa de ser um ente repressor, como era lá no Estado absolutista, e passa a ser um ente comum. Nós é que mandamos no Estado. Por meio do quê? Por meio de direitos políticos. Ok? Esses são os direitos que nós vamos estudar agora. Essa evolução, a gente não tem um marco muito certo da passagem do Estado social para o Estado democrático de direito, não. Tá? Não existe consenso na doutrina de quando que surgiu isso. Só que diferencia-se por o Estado ele deixa de ser um Estado de providência, de providenciar bens, para ser um Estado onde ele vai estar subordinado à vontade popular, por meio de direitos políticos. Tá bom? É um pouco complexo essa explicação, mas espero que vocês tenham entendido. Se não, me mandem mensagem. Num país democrático, segundo parágrafo, num país democrático como o Brasil, os cidadãos podem intervir na condução das políticas públicas de diversas formas. No caso, isso ocorre através da eleição de representantes para os poderes executivo e legislativo. Democracia indireta. Tá? Por que a democracia é indireta? Você não vota o que deve ser feito, mas você vota em um candidato que apresentou um plano de governo. Nesse plano de governo tem as políticas públicas que ele vai dar prioridade. No caso do Poder Executivo, né? Prefeito, governador e presidente. Você vai analisar os candidatos, vai analisar as políticas e as propostas que eles têm e vocês irão votar para serem o que você deve priorizar. Nós queremos mais Estado, mais educação, investimento em ciência. Então vote num candidato que assim prometa, ou que tenha um histórico disso. Não, nós queremos menos intervenção estatal, nós queremos menos imposto, nós queremos sentir apenas a segurança. Eu acho que a gente está investindo muito em escola federal e está esquecendo de investir em polícia. Então vota num candidato que tem esse perfil. E no legislativo? No legislativo você tem o seu a micro-representação, né? Dentro da sociedade tem várias sociedades. E se você olhar bem, estão todas representadas lá no Congresso.
minoria LGBT está representada no Congresso. Agrícolas, bancada agrícola está representada no Congresso. Servidores públicos estão representados no Congresso Nacional, né? Todas essas são parte da sociedade, são microsociedades que existem dentro do povo. E todos eles merecem voz, todos eles merecem representação. Apesar algumas serem minoritárias, mas todos têm que ter a voz e têm que ter essa possibilidade de fazer coalizões, né, dentro do parlamento, para que seus pontos de vista sejam ouvidos e convertidos em lei. Estão entendendo o que é isso? O que é o direito político que vocês têm? Nós vamos continuar isso nas próximas, tá? Vamos ver aqui. Os direitos políticos no Brasil estão explícitos no artigo 14 da Constituição, que diz inicialmente o seguinte: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. Como que vocês têm que ler esse artigo 14, galera? O caput dele está falando, caput significa cabeça, vocês lembram, né? Em latim. O caput deles está dando a regra. Qual que é a regra no Brasil? A regra no Brasil é a democracia indireta. Então lembrem disso. A regra no Brasil é a democracia indireta, exercida pelo sufrágio universal, ou seja, todos podem votar, né? Depois a gente vai explicar melhor sobre o sufrágio aí. O voto direto, secreto, né? Com valor igual para todos. Um voto não vale mais do que os outros. Isso é a forma, é a regra, é a forma comum de nós exercermos nossos poderes políticos. Se tem regra, é porque tem a exceção. E onde estão as exceções? As 3 exceções? Nos 3 incisos, ok? Quais são os 3 incisos? Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Nós vamos tratar dos 3 na aula do segundo horário, tá? No próximo vídeo. Nesse primeiro vídeo, vamos ficar com a regra, que é a democracia indireta, em que você vota em um representante e esse representante vai galgar as suas bandeiras, né? Vai segurar as bandeiras que você quis quando você votou nele. Estão me entendendo? Sufrágio universal. O conceito de sufrágio universal diz respeito ao direito da população adulta do país exercer voto. Sufrágio significa voto, e o adjetivo universal garante que o voto não considera elementos sociais, religiosos, culturais, econômicos, sexuais e por aí vai. No Brasil, a Constituição garante que todas as pessoas têm o direito ao voto, salvo os menores de 16 anos. O que é sufrágio universal, gente? É você não poder excluir ninguém do voto. Nós temos alguns votos que são facultativos, como dos analfabetos e após certa idade, e com algum critério etário, né? Não só após, mas também até 18 anos. Mas, em regra, todos os adultos do país possuem legitimidade para escolher os seus representantes. Esse sufrágio universal ele é muito recente na história do Brasil, né? Vocês sabem que até 1932, como se não estou muito enganado, com o Código Eleitoral de Getúlio Vargas, as mulheres não podiam votar no Brasil. E antes disso, o voto ele dependia de uma quantidade de renda que a pessoa detinha. Então, quando você fala em sufrágio universal, se hoje parece muito simples e muito óbvio, né, igual aquele cara do Poço lá fala, óbvio que o sufrágio é universal, que todos podem votar, isso é muito recente. Para você ver que as mulheres podem votar, tem de 32, então tem 90 anos. Você vê um país, né, com uma idade tão grande quanto a nossa, tem pouco tempo que esse sufrágio universal ele pode ser exercido. Ok? Próxima aula a gente continua falando sobre os modelos de democracia direta.